Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Já viram aí na introdução do vídeo, temos aqui hoje uma Honda XADV 750 para fazer um test ride. Estou aqui na Motodiana, em Évora, concessionária oficial da Honda, e então a ideia do vídeo de hoje é poder-vos apresentar aqui esta moto. Existe aqui uma dúvida muito grande se isto aqui é uma scooter ou não. Por um lado tem todo o aspecto de ser uma scooter, muitas características quando olhamos para ela, mas por outro lado tem uma caixa DCT em vez de um variador contínuo e portanto esta moto é aqui um bocadinho um misto de tudo. Vamos poder fazer aqui um test ride e avaliar as competências que esta moto tem. Vamos lá então. Bem, para pôr a trabalhar basta clicar aqui neste botão, temos aqui a chave com... Segurar bem o travão, com força. Ora, vou ter aqui a ajuda de quem percebe. Ok, perfeito. Mas é preciso segurar aqui este travão? Só para ligar. Ok. Os modos já vi que é aqui, nos modos de condução. Tem modo Sport, Rain, chuva, gravilha. Aqui é o User 1, podemos fazermos nós aquilo que nós acharmos melhor para as nossas condições. User 2, outro, diferente. E o modo Standard aqui. Eu para já, para começar o vídeo, vou começar no modo Standard, para ver como é que é a moto, e depois à medida que for andando, vou mudando esses mesmos modos. Ora bem, a moto já está engatada, já. Manual, não, automático. Já está, ok. Ok, o da esquerda, o travão da esquerda é o da frente. Não. Não, o da direita é o da frente e o da esquerda é o de trás. Já não estou muito habituado a isto. Vamos lá então. As pezeiras são um bocadinho subidas. Vou aqui com as pernas um bocadinho dobradas. Ok, este modo Standard é aquele modo mais suave, que podemos andar aqui pela cidade, à vontade. Já viram aí no início todas as características que a moto tem, já repararam que a potência disto provavelmente vai ser aqui uma moto que puxa bastante bem, não é? Este modo Standard é muito parecido com o da Goldwing, o modo económico. Ela mete as mudanças bastante cedo. Agora quarta, quinta. Opa, a entrada das mudanças é muito suave, não se sente rigorosamente nada. Claro que é uma moto muito levezinha. Para mim, não é? É uma moto muito leve, muito dinâmica de se conduzir, dá a ideia de ser uma moto bastante boa para andar no trânsito em cidade, para andar aí a furar pelo meio dos carros. Pá, a caixa de velocidades é muito suave, muito suave. Estou aqui a ver se encontro como... Não sei se este para-brisas dá para subir mais um bocadinho. Não estou a apanhar muito vento, apanho aqui nos ombros e nos braços. Ela já vai em quinta, 75. Já vai em sexta e aparece aqui uma luz a dizer que está em modo Eco. Talvez para poder ajudar os condutores a fazerem uma condução mais eficiente a nível de consumos. Só regular aqui os espelhos, que já o devia ter feito até antes de sair. Ora, ok. A visibilidade dos espelhos é bastante boa. Não vejo praticamente o meu braço a tapar a visibilidade. Ok.
Eu tinha as pernas muito para trás, mas isto aqui nós podemos, temos aqui um espaço bastante bom para podermos andar com os pés para a frente e para trás. Ok, agora já estou muito mais confortável. Mas aquilo que noto principalmente é a suavidade da moto em andamento, principalmente na troca de caixa. Muito boa. Ora, não vem ninguém atrás, ok? E tem uma manobrabilidade espetacular. É uma scooter de alta performance. Ora, deixa-me mudar aqui o modo de condução. Isto é a chuva. Utilizador 1, deixa-me meter em modo Sport, Standard, Sport, ok? É engraçado a forma como a moto puxa. Ela nunca dá solavanco nenhum. Mesmo quando está a desenvolver velocidade, tudo entra de forma muito suave, percebem? E nota-se que a moto, pronto, que anda bem e que tem força, mas por outro lado é tudo muito suave a acontecer, mesmo no modo Sport. Deixa eu ver, só fazer aqui uma voltinha. Aí aqui é traço contínuo. Deixem-me voltar aqui para trás, outra vez. Vou só ali mais abaixo, só para testar aqui um bocadinho. Vou aqui, que é traço descontínuo. Deixem-me só testar aqui a velocidades muito baixas, se ela se aguenta bem. Também estou em modo Sport, ela está mais brusca um bocadinho. Mas é tranquilo, ela tem um raio de viragem bastante bom. O que é bom também para quando se anda no dia a dia em cidade. Fixe. Aqui é um stop. Agora estou eu, mudei aqui para o modo manual. Temos aqui as patilhas deste lado também. E estava eu a meter, olha, deixa-me reduzir. Quarta, terceira, segunda. Ela mexe muito bem, a moto, muito fixe. É, digamos, uma scooter vitaminada, se quisermos chamar assim. Agora vamos aqui por esta estrada mais degradada um bocadinho para testar as suspensões. Absorve tudo bem, não sente pancadas, não sente nada, mas este barulho do escape é fixe. Principalmente quando vamos a velocidades mais baixas, quando ela vai para ficar em carga. Tem um barulho porreiro, um escape.
Esta é daquelas motas que pá, incita um bocadinho a andar depressa. É uma moto extremamente prática e incita-nos sempre que conseguimos andar sempre bastante despachados a fazer tudo. Mas o disparo é fixe da moto, tem um disparo bastante bom. E o banco é bastante confortável. É um banco bastante abrangente, é confortável. Ora bem, eu não posso perder muito, vou só dar aqui esta volta. Vou mudar aqui para modo standard outra vez, só parar aqui. User 1, User 2, Standard. Pá, é fixe a moto, é uma moto muito prática, e podemos ir para qualquer lado assim mais longe, uma autoestrada ou uma via rápida, que conseguimos perfeitamente acompanhar a velocidade e andar a velocidades que não vamos atrapalhar ninguém. Esta frente também acho bastante bonita, estas duas luzes. E quando nós ligamos o pisca, deixem-me ver se... Quando nós ligamos o pisca, ela escurece um bocadinho a luz e destaca mais o pisca. Está fixe, as suspensões são boas, passei ali atrás tinha um piso bastante degradado e as suspensões são bastante boas. Aqui a nível do banco, pá, o banco é bastante envolvente, principalmente aqui esta parte de trás, é bastante larga. E conseguimos arranjar muito facilmente uma posição bastante confortável. A nível aqui das pezeiras, conforme eu disse ali, quando comecei coloquei o pé aqui e portanto ia com os joelhos assim um bocado dobrados, mas depois nós podemos, não é, utilizar esta parte mais aqui à frente, que foi aquilo que eu fiz depois, e aí depois já muda tudo. Tem descanso central também, pá, uma moto muito fixe, muito porreira. Para quem não gostar muito, às vezes, da falta de potência às vezes das 125 e 300 de cilindrada, tem aqui esta opção que é... E o barulho do escape é fixe, ó. Faz-me lembrar um bocadinho o barulho da Africa Twin. Ora, vou testar aqui novamente as suspensões aqui neste piso mais degradado um bocado, agora em modo standard. É tranquilo, não se sente nada, ela absorve bastante bem. Deixa-me passar aqui por cima. Esta moto tem cruise control também, o que é uma boa coisa, principalmente quando precisamos de fazer deslocações por estradas mais abertas um bocado. Deixa-me ligar aqui o cruise control. Está ali, ó, 60, 61. Estão a ver, ó, ela vai sempre ali 60. Cruise control funciona bem. E já agora também a direção disto não abana, não mexe, ó, tranquilo. Desativei o cruise control. Os consumos também são bastante baixos, anunciados pela marca. Eu coloquei no início, quando estava aqui a fazer as filmagens com a moto parada. A velocidade máxima anunciada pela marca, se não estou em erro, são 168 km/h. Portanto, estão completamente à vontade a nível de... Se acharem que vos pode faltar potência, não falta nada. Ora, mudei para Sport outra vez e vou pôr em modo manual, para ser eu a meter as mudanças.
podem ver, eu estou a fazer isto porque a moto tem 1665 km, ok? Já fez a revisão dos 1000, já fez a rodagem, senão, caso contrário, nunca faria isto. Nem aconselho ninguém, se eventualmente fizerem test rides que vejam que ainda não têm a rodagem feita, não façam este tipo de testes assim. Pá, mas a moto é muito, muito fixe. Tem sempre potência. Por acaso ali atrás podia ter colocado aqui em modo gravilha, só para testar se eventualmente as suspensões ficavam melhores, mas eu tenho quase a certeza que isto não tem suspensões eletrónicas e portanto acredito que o modo gravilha seja mais para controlar a tração da moto e etc, e não propriamente para mudar o formato das suspensões. É engraçado que o barulho faz-me lembrar um bocadinho o barulho da Africa Twin, quando eu tinha a Africa Twin. Este barulho assim quando nós aceleramos. Faz-me lembrar o barulho da Africa Twin. Mas realmente agora, fazendo aqui uma apreciação global em relação àquilo que eu falei inicialmente, se é uma scooter ou não, não vos sei dizer. Eu acho que vocês podem utilizar isto para as duas coisas. Quem gosta de scooters vai adorar esta moto, como é lógico, e por outro lado, quem não tem a scooter e vai olhar para a questão do DCT, para a caixa de 6 velocidades, e poderá eventualmente também gostar da moto por esse fator, com a diferença de que tem aqui umas pezeiras, digamos assim, que são umas plataformas e que nos permite mexer aqui com os pés para a frente e para trás, o que adiciona também algum conforto na eventualidade de precisarem de fazer um passeio maior. Eu acho que pode adicionar bastante mais conforto do que aquelas pezeiras tradicionais. Vou por aqui outra vez em modo Sport, vou só subir aqui esta avenida. Deixa-me só fazer aqui esta rotunda para ver a curvar. É muito seguro a curvar, ó. É muito seguro a curvar, sim senhor. E é engraçado que eu vou em modo Sport agora, e ela, como percebeu que eu quero andar a uma velocidade normal, digamos, nas calmas, ela aumenta as mudanças mais cedo, um bocado, ou seja, já não estica tanto, porque nós não vamos com o acelerador muito enrolado, e ela consegue entender isso. Se eu agora quisesse começar a acelerar por aqui fora, ela ia começar a esticar a rotação. Agora quero andar aqui a uma rotação mais baixa, estou aqui a entrar numa cidade. Mesmo estando em modo Sport, ela entende e já vai em quarta, a 54 km/h. Vou só fazer aqui um bocadinho de cidade também para perceber como é que esta moto se comporta. Os travões são muito bons. A moto trava muito bem. Vou aqui a tentar equilibrar em cima dela, sem pôr o pé no chão. Aqui no paralelo, fazer uma curva em paralelo. Tranquilo também. Vou sair aqui. A posição de condução, que ainda não falei, pá, para mim
é uma posição até bastante neutra. Não é um guiador demasiado levantado, vou só aqui com as mãos simplesmente pousadas, não vou forçar os ombros nem nada, nem as costas, os braços não estão muito nem estendidos nem destendidos, portanto agora vamos passar aqui devagarinho para não assustar os cavalinhos, coitadinhos. Ok. Estava aqui a ver se a moto tem os 4 piscas e a buzina. Deixa-me ver como é que é a buzina. Ok. Não é daquelas muito fininhas, que eu não acho piada nenhuma a isso. Ora, eu acho que é aqui que eu tenho que descer, ou não? Não, acho que é na outra rotunda. Acho que é nesta. Deixem-me parar aqui só para ver uma coisa rápida. Deixem-me parar aqui só para ver uma coisa rápida. Ora, o para-brisas, aqui é no mais baixo e aqui é no mais alto. Ok. Aqui é o menu. Ok. Ok, ele está no máximo. Queria só verificar se o para-brisas estava totalmente levantado. Ora, dar o pisca. Seguir. Acho que já passei a rotunda, acho que era aquela ali atrás. Aqui foi onde eu estive há bocado a dar a volta. O depósito também, tendo em conta que a moto faz consumos bastante bons, acho que é suficiente a capacidade que o depósito tem. Às vezes há aqueles depósitos muito pequenos, de 7 litros ou isso. Esta aqui até tem uma capacidade boa. Uma coisa que eu gosto muito nesta moto, deixa-me dar só aqui a volta outra vez, aqui neste descontínuo. Uma coisa que eu gosto muito nesta moto é curvar. Esta moto nota-se que curva muito bem. Esta moto está aqui disponível na Motodiana, em Évora, concessionária oficial da Honda, e portanto, se tiverem interesse em fazer um test ride, podem telefonar para aqui ou enviar um e-mail para fazer uma marcação. Eles têm muitas outras motas para test ride também, a Hornet 1000, a NX500, a NC 750X e uma série delas. É uma questão de perguntarem aquela que vocês quiserem fazer. Além disso, também têm aqui várias motas em semi-novas e usadas, não só da Honda como de outras marcas. BMW, tem aí uma GS 1200 Adventure à venda, tem uma Suzuki V-Strom 650 também, uma moto muito conhecida pelo conforto que tem. E portanto estejam atentos a isso no site da Motodiana, porque por vezes aparecem também aí motas semi-novas e usadas. Olhem aqui, Motodiana, ó. Aparecem motas semi-novas e usadas que podem eventualmente
ser aquilo que vocês procuram. Pá, e pronto, fica aqui concluído este teste de ride. Destaco aqui nesta moto principalmente a capacidade, a força que a moto tem, também ela tem potência para isso, não é? Destaco também a caixa de velocidades, que é imperceptível as mudanças a entrar, que é algo bastante bom. Ninguém gosta às vezes daqueles solavancos, daquelas trocas de velocidades com solavancos, e esta moto nisso é bastante boa. É uma moto muito prática, curva bastante bem, e vocês em andamento notam que a moto que é bastante leve. Embora no papel possa parecer uma coisa, vocês em andamento ganham uma confiança muito boa a conduzi-la, praticamente logo desde o momento em que vocês começam a andar. Destaco também o cruise control, que é bastante útil, principalmente quando vamos em estradas mais abertas, no nosso dia a dia. A proteção frontal, é lógico que sinto aqui uns ventos aqui a passar, mas isso acredito que hajam aqui bolhas frontais aftermarket que possam também comatar esse problema. Mas também é um problema que tem a ver com a altura de cada pessoa. Eu meço 1,85 m, tenho certeza que uma pessoa com 1,70 m que não sente a mesma quantidade de vento que eu sinto. Pá, e de resto, é uma moto que, se for conduzida em ritmos normais, faz consumos bastante bons, porque vê-se que a caixa também é extremamente eficiente. E pronto, pessoal, fica aqui concluído mais um test ride. Digam-me aí qual é a vossa opinião em relação a esta moto, se vocês tiverem. Espero que tenham gostado. Um abraço e até à próxima. E a brincadeira, tu tem que dar assim, dá no modo tudo. Está no modo tudo, mas só diz está no modo tudo. Depois, posso ir no modo tudo.